Mas eu queria perguntar a você, como é que você acolhe? Chega uma mulher chorando no seu consultório. Como é que é acolher nesse momento difícil? Veja, a questão é normal. O que é que eu digo para um paciente? Você recebeu um diagnóstico de câncer de mama, logicamente ela vai receber muito triste, vai chorar e é normal que chore. O que eu oriento geralmente para minhas pacientes é o seguinte: naquele dia que está recebendo aquele momento de receber o diagnóstico do câncer de mama, é um momento de ficar triste, é um momento de chorar, é um momento de repensar a sua vida, normal. É exatamente isso. E é bom que ela chore, que ela bote para fora, que ela não fique segurando. Eu digo para os pacientes, não esconda. Não faça esse esforço de esconder das pessoas. Você tem que ter pessoas queridas, pessoas próximas perto de você. No trabalho, não precisa esconder em relação a isso. Porque você vai precisar faltar, vai precisar fazer alguns exames. E quanto mais você fica forçando, escondendo as coisas, mais energia você vai se despendendo e você precisa de energia para outras coisas. E eu digo sempre isso. Hoje é dia de chorar, é dia de ficar triste, ok. Mas amanhã é dia de levantar a cabeça e fazer o que tem que ser feito. Porque se você ficar parado e chorando, realmente não vai ter solução. Mas como é uma coisa que tem solução, se não existisse tratamento ou não existisse alguma coisa a ser feita, não adiantava nada existir um mastologista. Então, para que existir um mastologista se toda paciente que fosse ter câncer de mama já não iria ter solução? Então, essa a questão. E a maioria das vezes o que a gente vê é que as pacientes, elas conseguem ter uma sobrevida ou a cura, que é o que a gente quer. Então, em todo momento, a gente tem como ter alguma coisa para fazer para um paciente. Nunca. Eu digo a todos isso. Enquanto a vida, sempre há esperança. Isso aí não tenha dúvida. Então, é exatamente isso que a gente acolhe. E como o câncer de mama é uma questão multiprofissional, envolve muita gente. Envolve mastologista, envolve oncologista, radioterapeuta, o médico nuclear. E aí vem a questão do psicólogo, que é muito importante, fisioterapeuta. Então, é muita gente trabalhando em prol para aquela pessoa, para ela se recuperar. Perfeito. Como foi a sua descoberta? Você foi fazer uma ultrassom, fazer um check-up e apareceu... Foi, na verdade, quando nós viemos para Petrolina, no primeiro ano foi meio tumultuado de exame, né? E eu realmente fazia achando que não ia encontrar nada, né? O que é a maioria das... O check-up de rotina. Check-up de rotina. E chegou a pandemia e eu disse, não, já estava um pouquinho atrasado, mas pouca coisa. E quando a pandemia deu aquela primeira acalmadazinha, eu disse, vou fazer meus exames. E aí, achei. Mas foi diagnóstico assim, diagnóstico realmente de achado, inclusive não palpável. Não foi autoexame? Não. Mesmo depois do diagnóstico feito, ele não era palpável. Não, que é o que eu costumo falar, que o ideal, eu posso estar enganada porque não é a minha área, mas o ideal é exatamente você diagnosticar antes de ser palpável, antes do autoexame. Porque quando o autoexame você detecta algum nódulo, ele já é palpável. Então, se você consegue diagnosticar antes dele ser palpável, antes de você ter linfonodos, antes de você ver retração, antes de sentir qualquer coisa, é o ideal. Entendi. Por favor, dê a sua palavra. Você é um especialista, rapaz. É exatamente isso que ela falou. Isso é muito importante. Existe uma máxima na medicina que diz que a clínica é soberana. Para a mastologia, o ideal era que não fosse. Porque o ideal é você tentar diagnosticar um tumor, um nódulo, um caroço, antes dele ser demonstrado, antes de você conseguir sentir. Então, é o que eu digo, o ideal para a gente era que todo o tumor, todo o câncer de mama fosse diagnosticado antes da paciente sentir. E a questão do autoexame é uma questão importante para a paciente conhecer seu corpo. O ideal é que as pacientes façam a mamografia de rastreio periodicamente. Qual seria o protocolo ideal? Mas fica a seu tempo. O ideal da mamografia, pela Sociedade Brasileira de Mastologia, pela FEBRASO, pelo Colégio de Radiologia, é fazer mamografia a partir dos 40 anos anualmente. Pelo Ministério da Saúde, a partir dos 50. Uma vez a cada 2 anos. Mas, para a gente, o que é que a gente segue? Uma vez todo ano, a partir dos 40 anos. Então, a paciente, o ideal é diagnosticar qualquer alteração ainda no exame de imagem.
Paciente abaixo de 40 anos, que tem um histórico familiar, tem uma irmã com câncer de mama, uma mãe com câncer de mama, alguém muito próximo, geralmente, com 10 anos antes, ela já tem indicação de começar aquele rastreio. Geralmente, paciente acima de 30 anos, que é um paciente muito jovem também, não tem indicação de fazer mamografia, porque a mama também é muito densa. Mas aí, aquelas pacientes bem mais jovens, poderia fazer ressonância, ultrassom, outra coisa, mas você já começaria a rastrear. Então, a questão é essa, do rastreio, que é exatamente o que ela disse, que o ideal para a gente é diagnosticar antes de ser palpável. Como foi a sua? Então, vou falar um pouquinho. A minha foi um pouquinho diferente só pelo seguinte. Aquela história, né? Que aqui entre os médicos a gente sempre fala, né? Quando é médico, sempre tem que ter uma coisinha diferente, né? Um esmeraldite diferente. Que, na verdade, eu tive câncer de mama aos 38 anos. Então, assim, eu já fugi um pouquinho da faixa etária. Se bem que nos últimos anos, essa faixa etária tem caído bastante, né? A gente tem que ficar sempre atento sobre isso. Eu tinha 38 anos e eu tinha realizado uma mamografia e ultrassonografia 8 meses antes. E 8 meses antes eu tinha feito esses exames porque eu ia fazer uma cirurgia plástica na minha mama. E eu fiz essa cirurgia plástica. Eu fiz mamografia, fiz ultrassom, tinha alguns fibroadenomas, tá? Pequenos, alguns foram puncionados e todos. Tinha um que era maiorzinho, foi retirado na cirurgia plástica, entendeu? Então, a minha mastologista abriu minhas mamas, viu minhas mamas lá, fez a cirurgia plástica, fechou, tirou um fibroadenoma que era maiorzinho, foi para a biópsia, tudo certinho. 8 meses depois eu fui fazer um ultrassom, né, de rotina. Na verdade, é para fazer com 1 ano, mas aí eu por algum motivo, eu adiantei para 8 meses, uma questão só de logística mesmo, minha. E quando eu fiz, eu já tinha um tumor de quase 5 centímetros. Então, foi muito agressivo, meu tumor, foi bastante agressivo. Ele estava muito grande já, em pouquíssimo tempo. Graças a Deus, linfonodos axilar, tinha linfonodo axilar positivo também, mas linfonodos mamários, intramamários... Pode ser, tem linfonodo intramamário, axilar, supraclavicular e infraclavicular. Esses outros não tinha lesão. Fiz todo o tratamento, né? Fiz mastectomia total, fiz radioterapia, fiz quimioterapia, fiz anticorpo monoclonal, o Herceptin, então eu fiz todo um combo completo aí. E graças a Deus, ao final de tudo, eu fui considerada curada, né? Não tinha mais nenhum linfonodo com nenhuma alteração, já na cirurgia, na mastectomia, já não tinha mais nenhum linfonodo axilar alterado. Mas fugi um pouquinho da sua historinha aí.